Salmos 1. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Salmos capítulo 1, versículo 1 ao 3. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, prosperará. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, nós pedimos a tua direção. Esses hinos, Senhor, esses cânticos da tua palavra, tem tantas coisas para nos ensinar. E nós queremos aprender. Vem abrir o nosso entendimento, vem abrir a nossa mente, para que possamos ouvir, entender e compreender a tua palavra, Senhor Deus, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Salmos capítulo 1, versículo 1. Irmãos, a Bíblia, ela é o livro mais lido do mundo. E o livro de Salmos é o livro mais lido da Bíblia. No livro de Salmos estão as passagens mais conhecidas no mundo inteiro, como Salmos 23, como Salmos 91, Salmos 121. Ou seja, o livro de Salmos é o livro mais lido da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E ele tem, o livro de Salmos, assim como toda a palavra de Deus, tem muitas coisas para nos ensinar. A Bíblia, meus irmãos, ela não deve ser somente lida, ela deve ser estudada. Nós não devemos somente ler a palavra de Deus. Nós devemos também meditar na palavra de Deus. A leitura bíblica tem que ser uma leitura com paciência, com paz, com tranquilidade, para que a gente entenda o que a gente está lendo. E no livro de Salmos, principalmente, nós devemos ler com cuidado, prestando atenção, para que a gente entenda o que a Bíblia diz, o que a palavra de Deus diz. Por exemplo, tem um Salmos que diz assim: pede-me que eu te dou as nações por herança. Aí você pode ler e dizer: olha, Deus está falando que se eu pedir a Ele, Ele vai me dar a Inglaterra, Ele vai me dar os Estados Unidos por herança. Mas ali está falando de Jesus, não está falando de você. Está falando que Deus entregou o mundo inteiro a Jesus, todas as nações do mundo, Deus entregou a Jesus. Então nós temos que ler com cuidado e com atenção. O Salmos capítulo 1, originalmente ele não tem um título. Na minha Bíblia tem um título, talvez na sua tenha. Mas no original, no hebraico, ele não tem título. É porque é como se o Salmos de capítulo 1 fosse o título de todo o livro de Salmos. E sobre o que é que trata o Salmos capítulo 1? Fala sobre a felicidade plena dos justos e a tristeza e a desgraça dos ímpios.
do capítulo 1, do versículo 1 ao 3, fala da felicidade dos justos. Do versículos 4 ao 6, fala da desgraça, do temor, da perturbação dos ímpios, daqueles que não conhecem a Deus. E se você olhar para o mundo está dividido assim também, irmãos. O mundo está dividido entre pessoas de Deus e pessoas que não pertencem a Deus. O mundo está dividido entre os justos e os ímpios. Na Bíblia, muitas vezes na palavra de Deus, há essa separação entre dois povos, duas pessoas. Jacó e Esaú, José e seus irmãos, os dois filhos de José. Então, assim como os Salmos, a divisão que há, também é no mundo inteiro e também é na sua família, na sua casa. A primeira coisa que nós temos que entender, irmãos, é o que é ser justo. Quem é o justo? O livro de Salmos, ele fala muito do justo, da pessoa justa, do homem justo. Diz que o justo será abençoado, diz que os filhos do justo, eles serão abençoados. Mas quem é o justo? Se você lê sem procurar entender, você vai pensar que o justo, ele é aquela pessoa que ele faz tudo para ser uma pessoa justa. Não, é um homem que se ele estiver devendo, ele vai pagar. Também. Mas o sentido principal de justo na Bíblia, é aquela pessoa que ela foi justificada por Deus. E nós sabemos que nós só somos justificados em Jesus. A Bíblia diz que na salvação não existe merecimento. A Bíblia diz que na salvação não existe glória humana. Então esse justo que diz aqui é nada mais, nada menos do que a pessoa que já entregou a vida a Deus, que foi justificada, é o homem que nasceu de novo. Esse é o justo dos Salmos, esse é o justo de toda a palavra de Deus. Sempre que a Bíblia fala assim, o justo, o homem justo, a mulher justa, está falando daquele que entregou a vida a Jesus, aquele que nasceu de novo, aquele que foi justificado por Deus. Então, no versículo 1 ao 3, fala da felicidade plena do justo. É interessante, irmãos, que muitas igrejas, muitas pessoas, muitos irmãos, pensam que a felicidade que Deus nos oferece é só através de algo financeiro. Muitas pessoas pensam que só vão conseguir alcançar a plena felicidade de Deus quando receberem as suas bênçãos, ou quando receberem as suas promessas, ou quando forem suficientemente prósperos para não trabalhar mais. Não, neste dia eu serei plenamente feliz. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é isso que a palavra de Deus ela ensina. A Bíblia diz aqui, do versículo 1 ao 3, novamente dizendo, a felicidade do justo. E nós vamos ver aqui quais são os motivos da felicidade do justo. Em primeiro lugar, o justo, ele é feliz por aquilo que ele evita fazer. Em primeiro lugar, o justo não é feliz por aquilo que ele faz. Em primeiro lugar, ele é feliz naquilo que ele evita de fazer. Leia novamente o versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurados, irmãos, sabem que quer dizer feliz, ou mais que feliz. Então, em primeiro lugar, o justo ele é feliz porque ele evita o conselho dos ímpios. Quem são os ímpios? O ímpio é aquele que pratica impiedade. Se por um lado o justo é aquele que nasceu de Deus, o ímpio é aquela pessoa do mundo que nunca teve encontro com Deus, que nunca nasceu de novo. É o homem que não conhece a Deus, ou até a pessoa que conhece a palavra de Deus, mas vive no pecado. É o ímpio. Então a Bíblia diz que o justo, ele é feliz, em primeiro lugar, porque ele evita, ele não ouve, ele não dá ouvidos ao conselho do ímpio. Será que nós temos feito isso?
Será que nós temos evitado o conselho do ímpio? Veja, irmãos, Deus, ele sempre nos chama ao bom senso. Deus, ele sempre nos chama à sabedoria, ao analisar as coisas. Vamos dizer que você vá num médico amanhã, e esse médico seja ímpio. E o médico fala para você, olha, você vai ter que tomar tal remédio. Aí você vai dizer assim, tomo não. Esse doutor não conhece a Deus, é um filho do diabo. Não é desse ímpio que a Bíblia está falando. Não é desse tipo de conselho que a Bíblia está falando. Imagine que você é casada, irmã. Aí você está se queixando do seu esposo para uma vizinha sua. Se a sua vizinha, ela for ímpia, o que é que ela vai dizer para você? Larga esse homem. Vai embora de casa. Deixa esse infeliz para lá. Ou melhor, não precisa nem você ir até uma vizinha. Você vê isso no celular hoje. Nas redes sociais. Conselho dos ímpios. E se você é uma pessoa justa, você será feliz evitando o conselho dos ímpios. Mas nós temos que prestar muita atenção a quem nós estamos dando ouvidos. Nós temos que prestar muita atenção em quem são as pessoas que se dizem ser nossos amigos. Pois o justo, ele é feliz, porque ele não dá ouvidos àquelas pessoas que não conhecem a Deus. Ele não dá ouvidos. Agora escute bem, o ímpio não é só aquela pessoa que está no mundo. O ímpio não é só aquela pessoa que está fora da igreja. Tem muito ímpio que está na igreja. Tem muito ímpio que é pastor. Tem muito ímpio que é pregador. E você não deve dar ouvidos a essas pessoas. Pois se você der ouvidos a essas pessoas, você está dando ouvidos ao próprio inimigo, ao próprio diabo. Evite o conselho dessas pessoas. Veja, irmão, se você dedica a sua vida a Deus, como é que você vai dar ouvidos a alguém que vive totalmente contra a palavra de Deus? O que é que essa pessoa tem para nos oferecer? Qual é o conselho bom que essa pessoa tem para nos dar? Nenhum. Nenhum. Tudo aquilo que o ímpio fala é para a perdição, é para a ruína. É para convidar para ir para a festa, é para convidar você a sair da igreja, é para convidar você a fazer aquilo que não presta. Não dê ouvido a essas pessoas. Nós estamos cercados de ímpios. No trabalho, na escola, na faculdade, nos vizinhos. Evite o conselho dos ímpios. Evite, pois muitas vezes o diabo usa os ímpios para nos enganar. Muitas vezes o diabo pode estar usando alguém da sua casa, da sua família, para querer confundir você, para querer enganar você. Evite o conselho dessas pessoas. Se assim você fizer, você será feliz. Deixe marcado, vamos em Salmos 73, versículo 10. Salmos capítulo 73, versículo 10. Diz, vamos ler a partir do 9. 73, 9. Erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Aqui está falando dos ímpios. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhes premem. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento do Altíssimo?
Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. O mundo, ele dá valor. O mundo, ele gosta. O mundo, ele sente prazer no conselho dos ímpios, na palavra dos ímpios. Porque tudo aquilo que o ímpio vai falar é sobre pecado. É sobre satisfazer a carne, sobre satisfazer os seus desejos, e isso o mundo ama. E o crente que ele nasceu de novo, ele não deve amar essas coisas. Cuidado com o que você escuta. Cuidado com os pastores que você escuta. Cuidado com o que você escuta na internet, nas redes sociais. Muito cuidado. Evite o conselho dessas pessoas. E seja feliz em nome de Jesus. A segunda coisa que o justo faz, ou melhor, que ele não faz, é que o justo, ele evita o caminho dos pecadores. O justo, ele evita o caminho dos pecadores. Novamente o versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Os pecadores aqui é aquela pessoa que ela deliberadamente ela se voltou contra Deus. Pecador é aquela pessoa que ela está em pecado e ela não quer se arrepender. E o homem de Deus, a mulher de Deus, ele é feliz, porque ele evita o caminho dos pecadores. Irmãos, a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. O que é que esse versículo quer dizer? Imagine que o mundo ele é uma forma. E o mundo está o tempo inteiro querendo nos conformar conforme o mundo é. Por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, não seja uma pessoa conforme esse mundo. Não seja uma pessoa que segue as tendências do mundo. Não seja uma pessoa que anda conforme os pecadores desse mundo. Nós não devemos imitar esse mundo. Nós não devemos se conformar com esse mundo. Mas às vezes o diabo lança isca. Não vou fazer porque está dando certo. Fulano fez e deu certo. Vou fazer também. Às vezes algo até contra a lei. Às vezes algo até que não agrada a Deus. Mas vou fazer, fulano fez, deu certo. Vou fazer junto com ele aqui. Vigie. Deus sabe de tudo. Deus, ele vê todas as coisas. Às vezes a sua vida é uma tristeza só. Porque ao invés de você cumprir isso aqui, você cumpre o contrário. Ao invés de se arrepender, diz o quê? É o diabo. É culpa do diabo. Fizeram macumba para mim. A gente quer colocar a culpa no diabo, a gente quer colocar a culpa no macumbeiro, na macumbeira, nos irmãos da igreja. Porque a gente não reconhece que os erros são nossos, que os pecados são nossos. Se a Bíblia diz que eu serei feliz, se eu evitar, se eu não andar com os pecadores, se eu andar com os pecadores, eu não serei feliz. Lá no seu trabalho, qual a diferença de você para os seus colegas de trabalho? Na sua escola, qual a diferença de você para os outros alunos da escola? Na sua família, qual a diferença de você para as pessoas da sua família que não conhecem a Deus? Às vezes tem diferença nenhuma. Se tem uma briga, você está no meio. Se tem uma confusão, está lá você. É por isso que você não é feliz. Porque você, ao invés de evitar o caminho dos pecadores, você está andando com os pecadores. De comunhão há, igreja, entre as luzes e as trevas, diz a palavra de Deus. Não há comunhão, meus irmãos. Os pecadores, eles têm um caminho e andam e agem de acordo com a posição hostil contra Deus. Ou seja, o homem que não conhece a Deus, a mulher que não conhece a Deus, tudo que ele for fazer vai ser contra a palavra de Deus. Tudo aquilo que o pecador faz, tudo aquilo que ele pensa, tudo aquilo que ele quer fazer, é contra Deus e a sua palavra. E a vida que nós temos que viver é de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a sua palavra. Se você quer ser feliz, se você quer a felicidade do Senhor sobre a sua vida, não ande com os pecadores.
No sentido de não andar aqui é não participe daquilo que eles fazem. Não seja participante nas obras dos pecadores. Pelo contrário, irmão, influencie os pecadores que estão ao seu redor com a palavra de Deus. Influencie eles a buscar a Deus, a buscar mais do Senhor. Os pecadores, eles estão em busca de quê? De prazer, de alegria momentânea. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Acho engraçado quando a pessoa fala assim: não, pastor, eu estava orando a Deus e Deus mandou uma mulher para a minha vida. Deus mandou um homem para a minha vida. Foi, irmão, é de qual igreja? Não, não é na igreja não é de nenhuma igreja não. Mas ele disse que quando ele não vai me empatar de vir para a igreja, ele disse que quando casar ele vem também. Como é que uma pessoa que está na igreja, ouvindo a palavra de Deus, buscando a Deus, vê numa pessoa do mundo que não conhece a Deus, a resposta da oração dele e dela? Como fala o pastor Josemar Bessa. O crente que ele está namorando com um desviado, com a desviada, ele não vai desviar. Ele é um desviado. Ele já está desviado. Ele já é desviado, irmão. Como é que você que está na igreja, você que está ouvindo a palavra de Deus, buscando a Deus, todas as suas amizades são de pessoas que não estão nem aí para Deus. E digo mais, tem pessoas que não conhecem a Deus, que respeitam quando tem um amigo crente. Tem gente que respeita, tem gente que tem educação, mas tem gente que não respeita. Chega lá na sua casa com uma lata de cerveja na mão. Chega lá na sua casa com a lata de 51 na mão. Coloca aí, mulher, esse forró aí. Pé de quenga, coloque pé de quenga para tocar aí. Pé de quenga é novo, né? E você não pode andar no mesmo caminho dessas pessoas. Deus nos chamou para uma coisa. E não foi para andar conforme o curso desse mundo. Pelo contrário, irmão. Não ande no caminho dos pecadores. Ou seja, não participe daquilo que os pecadores, eles participam. Terceira coisa. Tudo isso no versículo 1. O justo, ele é feliz porque ele evita a roda dos escarnecedores. Ele evita a roda dos escarnecedores. O escarnecedor, que a Bíblia diz, é aquela pessoa que ela já está no último grau da maldade, que atingiu o último estágio da decadência espiritual. Ou seja, o escarnecedor são pessoas que zombam de Deus. O escarnecedor são pessoas que falam mal de Deus, que não estão nem aí para Deus, que escarnecem de Deus. Esse é o escarnecedor. E o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Segunda-feira, aliás, sábado, eu estava preparando essa palavra. Só que antes de preparar a palavra, eu estava olhando no Facebook, aí passando os vídeos, né? Aí passou o vídeo de um camarada lá, botando uma piada. Uma piada assim, tinha nada a ver. Aí eu fui rir, fiquei vendo uns 2, 3 vídeos dele rindo. Aí depois eu vi um vídeo dele falando mal de Deus, zombando de Deus. Aí depois disso eu fui preparar a palavra. Disse, mas rapaz, acabei de pecar. Me assentei na roda dos escarnecedores. Estava junto daqueles que zombam de Deus. Orei e pedi perdão ao Senhor. Irmãos, tem pessoas que não é para a gente nem cumprimentar elas. A Bíblia diz isso. Aquela pessoa que ela está no pecado, que ela não quer se arrepender, que ela zomba de Deus, que ela zomba da nossa fé, que não respeita. Não queira essa pessoa perto de você. A ideia que a Bíblia dá aqui de não se assentar, a ideia que dá aqui de se assentar é de ficar à vontade. Imagine que tem uma roda de pessoas contando ali piadas pornográficas e você, como crente, você está ali no meio daquelas pessoas, você está errado. Você está sentado na roda dos escarnecedores. Você está em pecado. Você está pecando contra Deus e contra a sua lei. Irmão, isso que eu vou falar para você. Tem ambiente que não é para o cristão ir.
Existem ambientes, existem lugares que não é para o cristão frequentar. Sabia disso? Existem locais, estabelecimentos que o cristão ele não deveria ir lá. Irmãos, feliz é o homem de Deus e a mulher de Deus que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, que não fica à vontade com aqueles que zombam de Deus. Tem pessoa que às vezes ele é crente, só que o pessoal da faculdade não sabe que ele é crente. Só que o pessoal do trabalho não sabe que ele é crente. Aí fazem tudo que não presta na faculdade, no trabalho, e o crente no meio. Saia do meio dessas pessoas. Você está pecando contra Deus. Você está pecando contra o Senhor. Tem amizades que Deus não quer na nossa vida. Existem amigos, amigas que não são amigos. São pessoas usadas pelo inimigo para nos fazer pecar. Para querer fazer a gente errar. Para querer fazer a gente falhar. Irmão, se você trabalha num lugar que no seu trabalho você tem que pecar, sai desse emprego, irmão. Ele não vai deixar você passar fome, não. Tem crente que ele prefere pecar no trabalho, passar a vida pecando no trabalho, do que fazer a vontade de Deus. E às vezes para ganhar pouco, às vezes a pessoa está no emprego, está no trabalho, não é nem carteira assinada. Mas não vou sair não, porque se eu sair eu tenho medo de passar fome. Mas fácil você passar fome pecando contra Deus. Mas fácil você passar fome errando, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Então, o homem de Deus, ele é feliz, porque ele evita o conselho dos ímpios, ele evita o caminho dos pecadores, e ele evita a roda dos escarnecedores. Vamos ler o versículo 2 agora? Em nome de Jesus. Que hora é, Jesus? É cedo, não é nem meia-noite ainda. Versículo 2. Salmos 1, 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O justo, ele é feliz por aquilo que ele não faz, por aquilo que ele evita. E o justo, ele é feliz por aquilo que ele faz também. E o que é que ele faz? Ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. Você quer ser feliz, irmão? Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia Sagrada. Medite na palavra de Deus de dia e de noite. Está cheio de crente triste. Está cheio de crente abatido. Cheio de crente ansioso, porque ele não lê a palavra de Deus. Quando o problema vem, ele se desespera. Quando o problema vem, ele não sabe o que fazer. A lei de Deus que diz aqui é toda a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada. O homem de Deus, a mulher de Deus, ela é feliz, ele é feliz, porque ele medita na palavra de Deus de dia e de noite. Ao contrário do que muitos pastores falam, que a felicidade do homem de Deus está nas bênçãos. Não está. A felicidade do homem de Deus está em Deus. A felicidade da mulher de Deus está em Deus, está em servir a Deus, em fazer a vontade de Deus. Se você não for feliz fazendo essas coisas, você nunca será feliz. Muitas pessoas depressivas, tristes, que não sabem o que fazer da sua vida. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Medite, meu irmão. Às vezes você anda preocupado demais, porque você não tem buscado ao Senhor, porque você não tem buscado a Cristo, porque você não tem de fato e verdade se colocado diante do Senhor. A gente se alimenta de tudo aquilo que é contra a palavra de Deus. Passamos a semana, meses sem ler a Bíblia. E o resultado
pessoas tristes, pessoas infelizes, pessoas inseguras, que não têm direção na vida, porque não lê a palavra de Deus. Porque não medita na palavra de Deus. Tem crente que ele faz tanto pouco caso da palavra de Deus, e tudo que acontece no mundo ele se desespera. Pastor, já viu, pastor? Lá em Brasília, pegando fogo. Pastor, já viu terremoto lá em Portugal, e agora? Ao fim do mundo, o que é que vai acontecer? A Bíblia não diz que Jesus vai voltar? A Bíblia não diz que Jesus Cristo virá buscar o seu povo, a sua igreja? Irmão, se tudo que acontecer no mundo você fosse desesperar, você vai morrer. Porque todo dia está acontecendo desgraça no mundo. Todo dia está acontecendo o que não presta no mundo. E se você não lê a palavra de Deus, você vai ser uma pessoa desesperada. Porque você não conhece a palavra de Deus. Você vai ter medo do diabo. Você vai ter medo do dia de amanhã. Você vai ficar ansioso, meu Deus, e amanhã? Se eu não tiver o que comer. Jesus Cristo disse, homens de pequena fé. Eu lembro quando o povo de Israel estava no deserto. A Bíblia diz que Deus mandava um maná. Mas o maná, que a Bíblia diz que descia do céu, só era para comer naquele dia. Se alguém fosse inventasse de guardar para o outro dia, ficava ruim, ficava podre. Isso é para ensinar para nós que a gente tem que estar preocupado com hoje. Com o amanhã, o crente não pode estar preocupado. A Bíblia diz que a cada dia basta o seu próprio mal. A Bíblia diz que Deus ele cuida de nós, que o Senhor dará a cada dia o pão, aquilo que nós precisamos. Mas se eu não leio a Bíblia, eu vou viver perturbado, meu Deus do céu. Mas o crente que ele lê, que ele medita, que ele estuda, ele é feliz, irmão. Procure um crente que ele estuda a Bíblia, que ele não seja feliz, que ele não tenha confiança no Senhor, que ele não tenha fé no Senhor. A maioria dos crentes que estão na igreja, que são infelizes, eles não leem a Bíblia. Eles não buscam a Deus, eles não oram. Pois se lessem a Bíblia, se orassem, seriam pessoas felizes. Seriam pessoas tranquilas e colocariam em Deus a sua confiança, em mais ninguém. Terceira e última coisa, versículo 3 novamente. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. O justo, ele é feliz por aquilo que ele é. O justo, ele é feliz porque Deus está com ele. Irmão, veja, as pessoas nas igrejas, em muitas igrejas, estão procurando a prosperidade, a bênção acima de tudo. E elas fazem aquilo que for necessário, aquilo que lhes for dito que é necessário para conseguir a bênção, a prosperidade. Vender o carro, vender a casa, é fazer um sacrifício de R$1 milhão, de R$20 mil. Mas a Bíblia diz aqui o que você tem que fazer se você quiser que em tudo que você fizer Deus prospere. O que é que você tem que fazer? Evitar o conselho dos ímpios, evitar o caminho dos pecadores, evitar se assentar na roda dos escarnecedores, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Se você assim fizer, tudo que você fizer, Deus vai prosperar. Tudo que você fizer, Deus vai prosperar. A prosperidade bíblica, ela está ligada com a obediência à palavra de Deus. Não com sacrifício. Sacrifício foi o sacrifício de Jesus. O sacrifício que Deus aceitou, o sacrifício de Cristo. Não existe eu dar minha bicicleta na igreja para Deus me dar uma moto.
Não existe eu pegar o meu salário todinho e voltar na igreja para Deus me prosperar. Não existe isso, irmão. Não existe isso na Bíblia. Se você quer ser abençoado, você quer prosperar, você deve obedecer a palavra de Deus. E tudo aquilo que for da vontade de Deus na sua vida vai prosperar. Você vai ser como uma árvore que é plantada, como diz aqui, junto a ribeiros, como a gente fala aqui, na beira do rio. A árvore que é plantada na beira do rio, irmão, ela morre. Ela fica seca? Não. Ela tem sempre água, ela tem sempre frutos. Assim é a pessoa, o justo, que ele obedece à palavra de Deus. Ele não corre atrás da bênção, a bênção vem até ele. Na vida do justo, o fruto, ele vem antes da folhagem. O justo, meus irmãos, ele não vive de aparência. Ele é governado pelo céu. Por isso ele é próspero em tudo que ele faz. O justo, ele é próspero em tudo que ele faz, porque ele é guiado por Deus, porque ele é guiado pela palavra de Deus. Irmão, você quer ser feliz? Você quer encontrar felicidade plena em Deus e na sua palavra? Faça tudo aquilo que você tiver que fazer, de acordo com a palavra de Deus. Tudo aquilo que nós lemos aqui, que nós estudamos aqui. Inclusive, quando terminar o culto, eu vou pegar essa palavra e vou colocar no grupo da igreja, o arquivo da palavra. Tem irmãos que gostam de ler, tem irmãos que gostam, né, de ficar estudando. Para você ver, para você lembrar, para você não esquecer que você deve fazer o que o justo faz para ele ser plenamente feliz em Deus, em nome de Jesus. Amém?